Saudações, torcida alviverde! É com uma imensa alegria que estou aqui para falar sobre uma notícia que deixou o coração da nação palmeirense a 1000 por hora. Sim, estou falando do nosso menino de ouro, Endrick. Recentemente, em uma entrevista que fez o Palmeiras tremer nas bases, Endrick revelou seu grande sonho: voltar a vestir o manto sagrado da Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa declaração não apenas agitou os bastidores do Verdão, mas também fez a torcida vibrar em uníssono, espalhando uma onda de esperança e emoção por todos os cantos do Brasil. Para quem estava fora do radar, Endrick, uma das promessas mais brilhantes do nosso futebol, deixou o Palmeiras para jogar na Europa. Seu desempenho notável nas categorias de base, seu talento e habilidade com a bola nos pés rapidamente o transformaram em um ídolo entre os palmeirenses. Durante a entrevista, que ocorreu em um programa de televisão de grande audiência, Endrick foi questionado sobre seu futuro e, com olhos brilhantes e um sorriso no rosto, não hesitou em manifestar seu desejo de retornar ao Verdão. Ele afirmou que, independentemente de onde jogue, sempre terá um lugar especial em seu coração para o Palmeiras. Essa afirmação, carregada de emoção, ecoou como um grito de esperança entre os torcedores, que logo começaram a sonhar com a possibilidade de vê-lo novamente em campo. Essa revelação caiu como uma bomba entre os torcedores. O que começou como um simples comentário se transformou em um verdadeiro clamor popular nas redes sociais. A hashtag #VoltaEndrick rapidamente ganhou os trends, e os comentários na internet fervilhavam com a possibilidade de sua volta. A torcida se mobilizou, sonhando com a ideia de ver Endrick de novo em campo, fazendo o que sempre fez de melhor, encantar e emocionar. A pergunta que fica é: este sonho poderá se tornar realidade? Além da paixão, o que isso significa para o Palmeiras? Estamos falando de um jogador que, quando saiu, deixou uma lacuna imensa no time. A presença de Endrick em campo é sinônimo de criatividade, velocidade e um faro de gol que poucos jogadores têm. O impacto de sua volta não seria apenas técnico, mas também emocional. A conexão que ele tem com a torcida é algo raro e precioso. Endrick é um daqueles atletas que, mesmo longe, se mantém presente na memória e no coração dos torcedores. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história apaixonante. Vamos explorar não apenas a declaração de Endrick, mas também os possíveis impactos que sua volta poderia ter na formação e no estilo de jogo do Palmeiras. Quais seriam as repercussões nas competições? Como a comissão técnica poderia integrar um jogador de seu calibre? Vamos analisar também o valor de mercado de Endrick e como isso se encaixa no cenário atual de transferências, além de mergulhar na rica história do jogador e compará-lo a outros ídolos que voltaram ao clube. Preparem-se, palmeirenses! A emoção está apenas começando e, como sempre, a arquibancada vai ferver. Antes de seguirmos, não se esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nada. Vamos juntos explorar essa história que promete ser uma verdadeira novela nos bastidores do Verdão. Agora que a torcida está em festa com o sonho de Endrick de voltar ao Palmeiras, vamos dar uma olhada mais profunda em como essa volta poderia impactar a formação e o estilo de jogo do Verdão. Visualiza só, Endrick de volta ao Allianz Parque, vestindo novamente a camisa 11. Para muitos, esse cenário é um sonho que se torna realidade, mas o que isso realmente significaria em termos táticos para o time? Endrick é um jogador que traz consigo uma gama de habilidades que podem revolucionar qualquer esquema tático. Sua capacidade de driblar, de criar jogadas e, principalmente, de finalizar com precisão, são armas poderosas que o Palmeiras poderia utilizar nas competições. Atualmente, o Verdão tem um estilo de jogo que se baseia em muita movimentação e um ataque rápido, características que se encaixam perfeitamente no estilo de Endrick. Ele tem a habilidade de abrir espaços na defesa adversária, atraindo marcadores e permitindo que outros jogadores aproveitem as brechas. Imaginemos um cenário onde Endrick jogasse ao lado de outros craques como Rony e Dudu. A velocidade e a habilidade de drible de Endrick combinadas com a experiência e a astúcia de Dudu poderiam ser a receita perfeita para um ataque devastador. A torcida pode começar a visualizar jogadas ensaiadas, triangulações e, claro, muitos gols. A presença de Endrick poderia fazer com que o Palmeiras se tornasse ainda mais temido por seus adversários, algo que todos nós desejamos ver. Por outro lado, a volta de Endrick também traz desafios para a comissão técnica.
Como integrar um jogador que, apesar de jovem, já tem uma bagagem considerável em competições internacionais? A pressão sobre ele seria imensa. A torcida espera que ele mantenha o nível que apresentou antes da sua saída, e essa expectativa pode ser um fardo. No entanto, podemos olhar para isso como uma oportunidade. Endrick já mostrou que tem a maturidade e habilidade para lidar com a pressão. Ele é um jogador que sabe brilhar sob os holofotes, e isso é algo que a torcida pode esperar dele. Além disso, é importante considerar o impacto psicológico que a volta de Endrick teria não apenas sobre ele, mas sobre todo o elenco. A entrada de um jogador tão querido como ele poderia elevar a moral do grupo. Os que estão no vestiário sabem da importância de ter um ídolo como Endrick por perto. A motivação e o comprometimento do time poderiam aumentar, refletindo diretamente no desempenho em campo. É o tipo de energia que pode transformar um bom time em um time campeão. Neste cenário, a torcida também desempenha um papel fundamental. Com o retorno de Endrick, podemos esperar um Allianz Parque lotado e pulsante, com gritos de apoio e vibrações positivas. É claro que a pressão aumentaria, mas a paixão da torcida poderia servir como combustível para que Endrick e seus companheiros deixassem tudo em campo. E você, torcedor? Como você acha que seria a adaptação de Endrick ao Palmeiras? Quais jogadas você gostaria de ver em campo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa e aguardar ansiosamente o desenrolar dessa história, pois a emoção está apenas começando. Agora, vamos entrar em um assunto que sempre agita a torcida: o mercado da bola. O que a volta de Endrick significaria em termos de valor de mercado e suas implicações para o Palmeiras? Estamos falando de um fenômeno que atrai a atenção de clubes do mundo todo. O nome de Endrick ecoa forte na Europa, e sua trajetória é acompanhada de perto por Soutos e Olheiros. Quando Endrick deixou o Palmeiras, ele já era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E não é para menos. O garoto possui habilidades excepcionais e um futuro brilhante pela frente. Seu valor de mercado disparou após sua transferência, e hoje ele é visto como um dos jovens talentos mais valiosos do planeta. Isso significa que, se o Palmeiras realmente deseja trazê-lo de volta, terá que desembolsar uma quantia significativa. Mas, torcedores, não podemos esquecer da força emocional que Endrick representa para o clube. A conexão que ele tem com a torcida pode ser um fator decisivo nas negociações. Ele não é apenas um jogador, é um símbolo, uma referência. A paixão da torcida pode influenciar suas decisões. Afinal, quem não gostaria de voltar para casa, onde é amado e aplaudido? Esse apelo emocional pode ser um trunfo poderoso na mesa de negociações. Além disso, a situação financeira do Palmeiras também é um ponto crucial. O clube tem se esforçado para se manter competitivo, investindo em infraestrutura e novos talentos. A volta de Endrick não só traria qualidade técnica ao elenco, mas também poderia gerar uma nova onda de receitas através da venda de produtos, ingressos e direitos de transmissão. Em uma perspectiva de médio a longo prazo, o retorno de um jogador tão icônico poderia ser um investimento que se pagaria com o tempo. E não podemos esquecer da concorrência. Vários clubes europeus estão de olho em Endrick, e se o Palmeiras não agir rápido, pode perder a chance de trazê-lo de volta. A pressão de outros clubes pode fazer com que o valor de mercado do jogador dispare ainda mais, complicando a vida do Verdão. A janela de transferências está se aproximando, e a hora de agir é agora. E o que podemos esperar da torcida nesse contexto? Se já está entusiasmada com a possibilidade de Endrick voltar, imagina como ficariam se ele realmente retornasse. O Allianz Parque seria um caldeirão e a energia que a torcida geraria certamente ajudaria a criar um ambiente positivo para Endrick e sua adaptação ao clube. Então, palmeirenses, o que vocês acham que deve ser a estratégia do Palmeiras para trazer o menino de volta? Estamos prontos para fazer o que for necessário? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. O futuro de Endrick no Verdão é incerto, mas uma coisa é certa, a torcida está pronta para fazer barulho. Vamos agora explorar a trajetória de Endrick no Palmeiras e fazer algumas comparações com ídolos que também voltaram ao clube. Quando olhamos para a história do Verdão, vemos que o clube sempre teve um forte vínculo com seus craques.
Muitos deles, depois de brilhar fora, decidiram retornar e, com isso, deixaram sua marca indelével na história do clube. É importante compreender essa conexão emocional que não apenas Endrick, mas muitos outros ídolos tiveram com a torcida. Endrick, em sua passagem pelas categorias de base, rapidamente se destacou como um jogador diferenciado. Ele não apenas marcava gols, ele encantava com seu jeito de jogar, com a sua habilidade em driblar os adversários e criar jogadas mágicas. O carinho da torcida cresceu a cada partida. O menino parecia ter um destino traçado, ser um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. E, claro, sua saída para a Europa deixou um vazio enorme. O sentimento de perda foi palpável, mas a esperança nunca morreu. Essa conexão que ele construiu com a torcida é algo raro e valioso, e a possibilidade de ele voltar acende um fogo que nunca se apagou. Quando olhamos para ídolos que voltaram, podemos lembrar de nomes como Edmundo, que teve uma passagem marcante pelo Palmeiras e retornou para fazer história novamente. Edmundo, o animal, é um exemplo perfeito de como um retorno pode ser explosivo. Sua volta ao clube foi marcada por gols memoráveis e uma paixão que contagiou a torcida. Outro grande nome é o de Marcos, o eterno goleiro, que sempre teve um carinho especial pela torcida e, após sua aposentadoria, tornou-se um ícone ainda mais forte. O retorno de Endrick pode seguir essa mesma linha. Ele poderia não apenas trazer qualidade técnica, mas também reviver memórias, criar novas histórias e fortalecer a relação entre o clube e a torcida. Além disso, a trajetória de outros grandes jogadores que voltaram ao Palmeiras, como Rivaldo, mostra que a segunda passagem pode ser ainda mais especial. Rivaldo, que já havia brilhado no clube, retornou para encerrar sua carreira em grande estilo, e cada movimento, cada gol, cada drible se tornou uma celebração. É uma oportunidade de reescrever a história, de deixar um legado ainda maior. A expectativa que a torcida cria ao redor dessas voltas é algo que transcende o futebol. É um reencontro, uma celebração da paixão pelo futebol e pelo Palmeiras. E a torcida? Essa é a alma do clube. A expectativa é alta, e a pressão é grande. Se Endrick voltar, ele não estará apenas vestindo uma camisa, ele estará vestindo a esperança e a paixão de milhões de palmeirenses. A história de retorno é sempre cercada de emoções, e a pressão da torcida pode ser tanto um impulso quanto um fardo. Mas sabemos que Endrick é um garoto de garra e talento, e ele está pronto para isso. Por fim, torcedores, o que vocês acham? Endrick seria um novo Edmundo? Estamos prontos para recebê-lo de volta? O que sua volta significaria para vocês? Compartilhem suas opiniões nos comentários, porque a expectativa em torno dessa possibilidade é algo que merece ser discutido. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todos os ângulos que discutimos sobre a possível volta de Endrick ao Palmeiras. O que estamos presenciando é mais do que uma simples discussão sobre transferências, é um fenômeno que toca o coração de todos os palmeirenses. A expectativa gerada é imensa e envolve emoção, estratégia e um impacto financeiro significativo. Endrick não é apenas um jogador, ele é um símbolo de esperança, um ícone para a torcida e, acima de tudo, um prodígio que deseja voltar à sua casa. Primeiro, vamos recapitular a questão tática. O retorno de Endrick poderia transformar completamente o jeito do Palmeiras jogar. Sua habilidade de drible e faro de gol poderiam adicionar uma nova dinâmica ao ataque. Ele poderia, juntamente com Rony e Dudu, formar um trio ofensivo que faria a defesa adversária tremer. A pressão sobre o garoto seria imensa, mas sua maturidade e talento indicam que ele está à altura do desafio. A torcida já imagina os lances mágicos e os gols que ele poderia proporcionar, elevando a moral do time e da arquibancada. Agora, no que diz respeito ao mercado, a situação é delicada. O valor de Endrick é exorbitante, e o Palmeiras precisaria ser astuto em suas negociações. Contudo, a força emocional que seu retorno traria poderia mudar as dinâmicas financeiras do clube, gerando novas receitas. A venda de camisas, o aumento na venda de ingressos e a valorização da marca Palmeiras estão todos interligados ao retorno de um ídolo como Endrick. O Verdão poderia se beneficiar não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com um impacto significativo em sua saúde financeira. E por último, mas não menos importante, existem as questões emocionais e históricas.
A trajetória de Endrick no Verdão já é recheada de momentos mágicos. Se ele voltar, terá a chance de criar novas memórias e reviver antigas. A conexão que ele tem com a torcida é uma força poderosa, algo que pode levá-lo a conquistar novamente o coração dos palmeirenses, assim como fizeram ídolos do passado. A história de Endrick é marcada por emoção, e sua volta poderia ser o capítulo que todos nós sonhamos. Assim, o futuro de Endrick no Palmeiras permanece envolto em mistério, mas uma coisa é certa: a paixão da torcida e a história que ele já construiu no clube são fatores que não podem ser ignorados. A pergunta que fica é: estamos prontos para fazer história novamente? A volta de Endrick ao Verdão é uma possibilidade que todos nós sonhamos, e a expectativa é palpável. Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos acompanhar essa saga palmeirense. E, claro, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. A história do Palmeiras continua e cada um de vocês faz parte dela. Vamos juntos, Verdão!